eu vou falar da relação do tabagismo e a coluna. Hoje eu estou nos Estados Unidos, em Nova York, e cerca de 20% da população americana fuma. Destes, 80% fuma todos os dias. As consequências para a saúde desses pacientes são muito negativas, como doenças cardíacas, vários tipos de câncer, doença pulmonar, efeitos adversos na reprodução, exacerbação de condições crônicas de saúde. Em particular, os estudos epidemiológicos demonstraram uma associação muito intensa entre tabagismo e dor na coluna, dor lombar. Então, experimentos mostraram em um modelo animal suíno que existe uma relação entre o tabagismo agudo e uma considerável constrição dos vasos ao redor do disco intervertebral. Isso leva ao desgaste, a degeneração do disco, e faz também com que os níveis de oxigênio e de glicose ali no núcleo pulposo, que é onde fica a parte central do disco que hernia, também venha a degenerar mais cedo do que deveria. E isso leva à desnutrição do disco intervertebral. Uma das principais causas de degeneração do disco intervertebral é essa falta de nutrientes que chegam. Então, investigar as complicações, efeitos diretos e indiretos do tabagismo em relação a isso é um desafio complexo de entender os mecanismos que regulam a homeostase do disco intervertebral. Além disso, existem experimentos em vivos com pacientes que utilizam tabaco diariamente e avaliado como as condições da coluna desses pacientes em relação aos pacientes que não fumam na mesma idade. Porque a gente sabe que a idade também é um fator que faz com que o disco degenere. Quanto mais idade o paciente tem, maior a tendência de degeneração do disco. Então foi feito um estudo de avaliação com o uso de computadores para ver como é que está a homeostase do disco da coluna desses pacientes. E foram investigados, chegaram à conclusão que a nutrição, a viabilidade celular em relação à idade e transportes de fatores de crescimento no disco intervertebral dos pacientes que usam o cigarro eram menor do que os pacientes que não usavam cigarro. Existe um impacto muito intenso do tabagismo na nossa coluna. Então, recentemente, várias pessoas vieram parar de fumar. Essa nova geração tem uma tendência a fumar menos do que as gerações mais antigas. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi um trabalho de formiguinha mostrando que as doenças que isso acarretavam. Quão maléfico é o cigarro para a nossa saúde, também é maléfico para a nossa coluna. Entender e compreender como isso acontece na nossa coluna é um pouco complexo, porque o cigarro, o tabagismo, a nicotina faz com que os vasos ao redor do disco intervertebral venham a ficar mais constritos, ficam mais fininhos. Isso quer dizer, leva menos nutrientes para o disco intervertebral. Além de, quando chegar com esses nutrientes, nicotina faz com que as células tenham uma homeostase mais lenta, um metabolismo mais lento. Isso leva ao processo de degeneração do disco intervertebral devido justamente ao tabagismo. Ele pode ser revertido após a cessação do uso do tabaco, entendeu? Revertido na seguinte forma, de melhorar a chegada de nutrientes, mas depois que se iniciou já o processo degenerativo do disco intervertebral, este já não vai parar mais, ele já está em processo de degeneração. Então vai haver uma quebra de equilíbrio da homeostase entre as células, iniciando ali o processo degenerativo, ou seja, o processo de envelhecimento. Uma vez que o processo de envelhecimento do disco intervertebral ocorreu, ele vai seguir as fases dele de degeneração, até chegar a um efeito mais adiante, que seria, vamos dizer, a parte final do disco intervertebral em termos de degeneração, seria a fusão espontânea de uma vértebra e a outra, natural. Então, o uso da nicotina nesses pacientes ou nos estudos que foram feitos demonstraram que ele induz uma redução da proliferação celular dentro do disco intervertebral, além de fazer com que os vasos ficam mais constritos. E uma carbohemoxiemoglobina bloqueia o transporte de oxigênio no plasma. Então são vários fatores. Além de outros fatores que a formação de placa de ateroma, constrição dos vasos, e leve com que o disco intervertebral diminua a atividade celular ali, venha a desenvolver o processo de degeneração e piorando a saúde, causando dores para nossa coluna. Bem, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. É importante então saber que o tabagismo também está diretamente relacionado a dores da coluna, porque ele causa o envelhecimento precoce dos discos
da nossa coluna, que é onde causa a hérnia de disco. Bem, muito obrigado a todos, um grande abraço. Tchau, tchau.